Pra aqui o que que a galera geralmente erra, né? Nesse de espada e lança. Tu vê o DPS ali, ó, ele começa ali, 6.000, 5.000, lá em cima na direita. Aí fica 5.000, tá? Aí agora que eu vou usar a skill que dá mais dano. Aí agora o DPS subiu de, sei lá, 6.000, que era o que tava, pra 8.000 e pouco, tá? Dá a rotação de novo, mesma coisa, você vai querer. Começa a cair o DPS, aí na hora que eu uso essa skill aqui, ó, skill que realmente faz o dano subir. Eu abri aqui, eu vi que ó, foi 6 hits só dessa skill, foi 24% do meu dano. Eu dei 64.000. 65.000. Até, deixa eu resetar aqui, fazer uma vez só para mais fácil comparar. Tudo, aí na casa dos 4.500, eu 5.500. Usei 3 vezes aqui, foi para foi para 8.000 e pouco, dei 42.000 de dano nessas três, na skill lá que eu usei, né? Beleza. Só que eu dei 42.000 de dano, né? Agora, se eu chegar aqui no bicho, eu só usar essa skill 3 vezes, isso, isso, o dano que ela deu foi 12.000. Ou seja, caiu, sei lá, 4 vezes, né? O dano, tipo, eu dei 4 vezes mais dano praticamente de usar aquela skill na hora certa. E aí, onde é que tá a diferença, né? A diferença tá, primeiro, isso aqui, essa aqui, essa aqui, ó, que é aquela é a rodada da lança, essa rodada aqui. Essa rodada da lança, dependendo do número de hits que eu der no bicho, eu ganho eu vou ganhando esses buffs aqui, ó. Se eu der 5 hits, eu ganho esse buff, que aumenta 10% do meu dano. Se eu der 10 hits, eu ganho esse buff que dá 15% de dano. Tem esse que aumenta 20%. Só que, para isso, eu preciso dessa Inner Way aqui, ó. Essa Inner Way, texto pra caralho aqui, né? Mas basicamente o que ela faz ela reduz de 5,10 para 4,8. Ou seja, se eu der 4 hits, eu já ganho o primeiro buff lá. E se eu der 8 hits, eu ganho o segundo. Tá? 4 hits, cai de 5 para 4, eu ganho 10. E ao invés de 10 hits com 8, eu já ganho já ganho o último buff, né? Que é de 20% aqui. Na verdade, menos de 5 hits me dá 10%, entre 5 e 10 me dá 15%, e acima de 10 hits me dá 20%. Agora, acima de 8 eu já ganho 20%. Aí tem outra coisa, né? Essa Ineoi aqui, no nível que ela tá, salvo engano, esse nível aqui, ó, se eu chegar em 10, ela sobe para 25 o buff. Tá, pô. E aí, enfim, eu começo a dar 25% a mais de dano. Então, só isso aqui, ó, vou resetar aqui e eu só der essa skill aqui, você vê que eu ganhei 6 hits ali, e eu ganhei esse buff aqui, ó, que aumenta 15% do dano que eu dou. Então, só de agora eu já voltar e usar isso aqui, eu já vou dar 15% de dano a mais do que eu dei na última vez. Né? Então eu tinha dado acho que 11, né, 12, sei lá, agora eu dei 14 de dano. Beleza. Só que tem uma outra coisa. Essa skill aqui, né, ela dá essa quantidade de hits. Mas por conta dessa Ineway aqui, quando o inimigo está com bleed, fala aqui, toda vez que eu dou um hit com aquela skill, se o inimigo tiver algum efeito de bleed, né, de sangramento, ele tem essa chance de dar um hit extra. Ou seja, se eu tenho um stack de bleed, tem 60% de chance de dar um hit extra. De contar um mais no combo. Né? Com 2 stacks de bleed, 70%, 3, 80, 4, 90 e 5, 100. Então o que eu faço? Na hora que você dá essa skill aqui, ó, eu posso pôr aqui ó, com 5 stacks de bleed. Então agora quando eu der essa skill, eu vou pegar, ao invés de 5 stacks, eu peguei 13 stacks. E agora eu ganhei esse buff aqui que aumenta. Caramba, tá certo o buff. Ok? É esse aqui, ó. Aumenta 25% do dano que eu dou.
Então se eu agora uso a outra da coisa, já vou dar 25% de dano a mais. É um cálculo da porra. Pois é. E aí tem mais uma coisa, que é essa skill aqui da lança, vai dar um debuff no boss. Ele aumenta todo o dano overtime, né? Ou seja, todo o dano bleed, o fogo, todo o dano que fica comendo a vida dele aos poucos, né? Ele aumenta em 10%. Mas ele aumenta também esse High Bleed Damage, que é é basicamente explosão de bleed, né? E é justamente aquele dano alto, né? Ou seja, aquele dano mais alto lá, ele nem é o dano dessa skill aqui, ó. Aquele dano mais alto, você viu que eu usei a skill e aquele dano mais alto não apareceu aqui, ó. Vai aparecer agora. Ele vai aparecer. Esse Blood Burst, que é a explosão do bleed, que é quando tem os 5 stacks. E um só já foi 15% do meu dano que eu tava batendo desde o começo aqui, né? Então, assim, você fazer a rotação certa aumenta muito o dano. Por quê? Porque, primeiro, ó, eu dou os 5 stacks. Esse 5 stack ele só serve para eu conseguir o máximo de buff com isso aqui. Aí eu consigo o máximo de buff, eu tô com 25% a mais de dano. Aí eu uso isso aqui, aumenta mais 15%, mais 10% do dano. Aí agora eu bato. Agora eu dou o dano com isso aqui. Só, ó, já deu 31 mil de dano. Dos 12 mil, 11 mil que tinha dado lá no começo. Então só essa diferença de você fazer um pouquinho já muda muita coisa. Assim, a rotação inteira. Você aplica o bleed, vai dar a rodada aqui para pegar o buff de 25%, usa isso aqui para aumentar o dano que o boss leva, dá o fogo para dar um dano a mais, e aí fica usando isso aqui. Aí você finaliza, né, com esse aqui, que dá bastante dano também. E aí no final você vê que quase 30% do dano foi só as 3 explosões de bleed daquela skill lá, e mais quase 20% de dano foi só os 2 hits dessa bicha skill aqui que eu usei no final. Então, assim, basicamente você passa a rotação inteira para buffar as suas últimas 2 skills. Então, isso aqui dá pouco dano, isso aqui dá pouco dano, isso aqui dá um dano até legal, mas ainda comparado é pouco. Isso aqui dá um dano pouco também. Agora, essas 2 skills que eu uso no final, que é essa e essa bicha skill que eu vou usar agora, esqueci aqui, essa coisa. Pronto, só isso aqui foi 32 com 14, foi 46% do meu dano. E é isso aí a rotação